Ok, nessa aula a gente vai ver como criar pontos e configurar estilos deles e a partir disso filtrar os dados inseridos para que conste e organize o nosso projeto, né? Principalmente em levantamentos topográficos a partir de estações totais e GPS, você acaba tendo uma miríade de pontos, né? E aí, para você organizar isso dentro do teu grupo, do teu projeto, fica um pouco mais complicado. Então, o que eu posso fazer primeiro de tudo é vir aqui e criar os grupos que eu preciso levantar, né? Então, eu posso fazer de duas formas. Eu posso deixar os grupos já pré-formatados e aí trazendo meus dados a partir do levantamento. Ou eu posso fazer primeiramente a importação dos pontos e depois filtrar eles por alguma característica, seja altitude, seja descrição, seja coordenada, e dessa forma, né? Então, para nós aqui, vamos fazer primeiro de tudo a inserção de pontos, né? Então, você pode vir tanto aqui em pontos criar, ou aqui na barra de ferramentas nossa pontos, ferramenta de criação de pontos, é a primeira opção ali. E nessa barrinha aqui que se abre, a gente pode vir aqui e pedir uma dessas opções, aqui para estar o nosso padrão, né, todas as configurações. Vou diminuir aqui essa parte de identificação do menu, só para não confundir. E a última opção aqui, você vê uma flechinha azul apontando para um ponto. Se você descansar o mouse um pouquinho em cima dele, vai aparecer a mensagem importar pontos, que é o que nós vamos trabalhar no momento. Então a gente clica em importar pontos, já conhecemos essa janela aqui. Vou na cruzinha verde, pontos importar, que é o arquivo TXT do nosso projeto agora. Okay? Ele reconhece um padrão de dados, que não é o que a gente está procurando, porque nós sabemos que temos ponto, coordenada leste e descrição, então vai ser esse aqui, ó, PNEZD, tá ali. E você já olha na descrição original que você tem pontos de divisa, pontos de vala, pontos de mata, pontos de edificação, né? E é nesse momento que, se você já tiver separado esses pontos no arquivo, você pode vir aqui e adicionar a grupos de pontos. O meu aparece vazio porque eu não criei nenhum grupo ainda, né? Nós estamos fazendo a importação direta e depois nós vamos fazer a separação desses grupos, ok? Então eu vou dar um OK, então selecionei a opção correta, aparece aqui então número do ponto, coordenada norte, este, elevação e a descrição desse ponto. Vou dar um OK. Ele já identifica que existe um ponto duplicado nesse meu levantamento e aí ele vai pedir para corrigir e aí vai fazer já a importação com um novo número de identificador da primeira coluna para esse ponto, okay? Então o problema estava simplesmente na criação do ponto, okay? Posso fechar aqui e aqui no grupo de pontos eu posso criar as camadas. Por exemplo, eu venho aqui o botão direito, grupo de pontos e novo. Eu vou criar aqui um grupo chamado simplesmente mata. Eu vi que tinha um grupo ali chamado mata, né? Posso vir escolher o tipo do estilo do ponto e também a legenda dele, né? Posso de repente não querer que apareça nenhuma marcação do ponto, eu vou deixar em nenhum, ou nenhuma legenda e deixar somente o ponto. Isso aqui eu posso escolher. Posso configurar um novo estilo para conseguir representar o que eu quero representar como mata, o que eu quero representação como cerca, e nesse caso bastaria que eu viesse aqui e fizesse um novo estilo aqui, ou criar um bloco, ou selecionar um bloco de desenho do AutoCAD para funcionar como um símbolo para esse objeto, ok? Mas vou deixar aí pontos de mata, vou criar lá, e vou criar aqui, ó, ele já aparece desse lado, e vou criar aqui também um grupo chamado divisa, apenas para ficar claro para nós aqui, né? Divisa, ok? Com maiúsculo, mesmo grupo, tá ali. Agora o que eu posso fazer é vir aqui na minha propriedade de grupos, vir em propriedades, botão direito então na mata, né, no nome do grupo, vir em propriedades desse grupo e aqui, ó, ele vai perguntar qual é os grupos de pontos que eu estou querendo trabalhar. E aí você vai ver várias abas, então grupos de pontos, coincidência de códigos, incluir, excluir, um gerador de consultas, substituições, lista de pontos e o resumo da minha seleção, aqui desse meu menu, né? E eu vou pedir aqui que ele inclua, olha só que legal, então ele pode incluir números
que coincidam com, ou seja, aquela primeira coluna do meu dado que identifica o ponto, eu posso fazer uma seleção aqui. Eu posso fazer uma seleção por elevações, então elevações que coincidam com. Então esse é o caso, por exemplo, quando eu tenho um platô com cota conhecida e horizontal, obviamente, né? Senão não vai coincidir. E aí eu estabeleço esses valores aqui, cujos nomes coincidam com esse valor, cujos códigos coincidam com esse valor, ou que as descrições completas coincidam com esse valor. Então eu vou colocar aqui, ó, mata. Vou colocar inclusive em maiúsculo para ficar compatível com o que está no arquivo. Então uma vez que eu faço isso aqui, ele vai fazer a seleção do grupo mata. Então posso vir aqui. Opa. Pronto, tá lá. Né? E aqui agora tem os pontos todos mostrados. E você vai perceber que os pontos que foram separados para o grupo mata, eles estão com uma outra identificação que não as do grupo de todos os grupos, né, todos os pontos, e aí eles aparecem dessa forma. Ah, mas se aqui ficou confuso, eu quero apagar, eu posso vir aqui então todos os pontos, propriedades, e aqui na extinção, no estilo de ponto, eu coloco nenhum. Ele não vai aparecer nada, ok? Mas os pontos estão aqui, você não precisa se preocupar quanto a isso, né? Mesma coisa, pontos da divisa. Nosso arquivo lá tinha uma descrição de divisa. Eu venho aqui, posso pedir coincide com, se eu não me engano, é div maiúsculo. Isso, vou abrir o arquivo aqui. Divis, né? Divis porque são as marcas da divis, ok? Então eu venho aqui e faço a descrição divis. Peço para aplicar e pronto. Agora podemos aqui solicitar as marcas da divisa. Então tem. Qual que é a vantagem de você utilizar grupos de pontos para você fazer a seleção? No levantamento é muito comum que você, por exemplo, numa irradiação topográfica, você não fique usando os dados por tipo de feição, né? Você faz um levantamento completo, só fazendo a identificação do que é divisa, o que é terreno, o que é guia, o que é alinhamento de via, o que é vala, e depois você usa esses dados, organiza esses dados para conseguir organizar o seu trabalho. Então a formação de grupos ela é muito interessante no sentido de a gente conseguir organizar nossos dados e depois poder gerar superfícies próprias, né? Que a gente não tem nenhuma superfície, mas a gente pode utilizar depois esses dados de maneira separada. Okay? Obrigado, pessoal.